Salve, salve, senhores! Em nosso último vídeo nós descobrimos que, embora muito bem fundamentado, o modelo atômico de Rutherford apresentava algumas limitações. Vamos juntos aprender como essas limitações foram explicadas? Então faz o seguinte, olhe na tela e vem comigo. No vídeo da semana passada, nós vimos que a principal limitação do bem fundamentado modelo atômico de Rutherford estava relacionado com o fato de seu idealizador não conseguir explicar como o elétron conseguia orbitar em torno do núcleo sem perder energia. Por essa época, um jovem dinamarquês chamado Niels Bohr havia terminado seu doutorado em física e se mudado para a Inglaterra a fim de estudar com o pai do elétron, J.J. Thomson. Passado não muito tempo, o talentoso Bohr já era aluno do renomado Prêmio Nobel em Química professor Rutherford, de quem ele logo se tornou amigo na Universidade de Vitória, em Manchester, na Inglaterra. Bohr também era muito estudioso e, por essa época, já era interessado nos estudos sobre mecânica quântica de um tal físico chamado Max Planck. Repare que, ao longo de sua formação, Bohr foi reunindo as condições para fazer o que ninguém havia feito até então. De Thomson, ele havia aprendido sobre a natureza elétrica dos materiais. Com o professor e amigo Rutherford, ele aprendeu sobre o fenômeno da radioatividade, mas, sobretudo, sobre o modelo atômico vigente de seu próprio idealizador. Com os escritos de Planck, ao estudar os princípios de mecânica quântica, ele conheceu como se dava o movimento de corpos muito pequenos, como os elétrons, por exemplo. Reunindo esses e outros conhecimentos, em 1913, o talentoso e perspicaz Bohr lançou um novo modelo atômico, o modelo atômico de Bohr, como alguns costumam dizer. Pessoalmente, eu prefiro dizer que Bohr, na realidade, apenas aperfeiçoou, turbinou, ou como a gente costuma dizer, deu um upgrade no modelo de Rutherford. Pense comigo, até aqui, o que se viu foi uma sucessão de modelos atômicos, onde cada novo modelo, ao ser lançado, acabava derrubando e, ao mesmo tempo, substituindo o modelo atômico vigente. Isso aconteceu com o modelo de Thomson em relação ao modelo de Dalton e, de forma semelhante, com o modelo de Rutherford em relação ao modelo de Thomson. Agora observe o que aconteceu com o modelo de Bohr em relação ao modelo de Rutherford. Olhe na tela. Para Rutherford, o átomo era dotado de um núcleo muito pequeno, maciço e de carga positiva. No entorno desse núcleo havia uma região periférica, chamada de eletrosfera, na qual estariam dispersos os elétrons, de natureza negativa, girando ao redor do núcleo. Para Bohr, o átomo também continha um núcleo muito pequeno, maciço e positivo. Segundo ele, os elétrons orbitavam em torno desse núcleo em uma região chamada de eletrosfera. Até aqui, percebemos que não há nenhuma diferença entre os dois modelos, mas, em seus postulados, Bohr se aprofundou um pouco mais em sua explicação sobre o modelo atômico e trouxe detalhes acerca do átomo que eram desconhecidos, inclusive do próprio Rutherford. Ele sugeriu que os elétrons estavam muito bem organizados em órbitas circulares e bem definidas em torno do núcleo. Essas órbitas foram chamadas por ele de níveis de energia. E não parou por aí. Na realidade, Bohr escreveu diversos postulados acerca do átomo. Os principais diziam o seguinte: segundo os princípios da mecânica quântica, Bohr disse que os elétrons giravam em torno do núcleo com energia quantizada, ou seja, a energia se conservava ao longo do movimento. Dessa forma, enquanto ele orbitava em torno do núcleo, não havia perda e nem ganho de energia. Dessa forma, o elétron poderia girar em torno do núcleo de forma intermitente. E assim, Bohr conseguiu explicar a principal limitação do modelo proposto por seu professor e amigo Rutherford. Palmas para ele merece. A limitação científica do modelo atômico vigente foi explicada por um jovem e promissor cientista. Mas seus postulados não pararam por aí. Segundo Bohr, as camadas estavam organizadas em ordem crescente de energia a partir do núcleo e em um número total de 7.
Ou seja, quanto mais afastado do núcleo um elétron se encontrasse, maior seria a sua energia. Essas camadas de energia foram denominadas de K, L, M, N, P e Q. Aplicando princípios de mecânica quântica, Bohr afirmou que um elétron não poderia, por si só, mudar de um determinado nível de energia para outro, pois sua energia era quantizada. Ou seja, a energia que cada elétron possuía era suficiente para que ele ocupasse um único nível de energia. Vamos ver a representação desse princípio. Olhe na tela. Qualquer elétron que ocupasse a camada M não poderia orbitar em uma camada inferior como a camada K ou L, pois sua energia era muito elevada para orbitar em camadas inferiores. Por esse mesmo princípio, a qualquer elétron da camada N era impossível, por si só, ocupar uma camada de maior valor energético como a camada P ou Q, uma vez que esses elétrons possuíam energia suficiente apenas para orbitar na camada N. Mas com certeza o que deve ter chamado mais atenção da comunidade científica nos postulados de Bohr foi a explicação sobre a excitação de elétrons. Como? Excitação de elétrons? Os elétrons podem ser excitados? Sim, um elétron pode perfeitamente ser excitado. Lógico que a excitação eletrônica é bem diferente dessa que você deve estar pensando aí. Niels Bohr disse que um elétron em sua camada eletrônica e com energia quantizada não pode por si só avançar para uma camada mais externa. Isso já foi explicado. Esse elétron, segundo ele, estaria em seu estado fundamental. Entretanto, ao se fornecer energia a esse elétron, ele então passa do estado fundamental para um estado excitado. Nesse estado elevado de energia, o elétron então dá um salto quântico, ou seja, sai de sua camada de origem, passando a uma camada mais externa. Uma vez cessada a fonte de energia que mantinha esse elétron excitado, ele tende a retornar à sua camada de origem, mas antes de fazer isso, ele libera um fóton de energia, ou seja, libera a energia absorvida em forma de luz visível. Dessa forma, o elétron retorna ao seu estado fundamental. Esse fenômeno descrito por Bohr pode ser perfeitamente notado durante a queima dos fogos de artifício, pois, ao se queimar, a pólvora libera energia térmica, ou seja, calor. Esse calor liberado durante a combustão da pólvora é então absorvido por elétrons de átomos como sódio, lítio, magnésio, dentre outros, que são adicionados à pólvora. Esses elétrons, então, agora excitados de energia, saltam para níveis mais externos. Uma vez cessada essa fonte de energia, eles tendem a retornar, mas antes de retornar, eles vão liberar essa energia anteriormente absorvida na forma de luz colorida, como verde, amarela, azul, vermelha, púrpura, violeta, naquele espetáculo lindo de se ver, que são a queima dos fogos de artifício. A essa altura você deve estar pensando assim, bom, então o modelo atômico atual, o modelo atômico dos nossos dias é o modelo de Bohr, ou como alguns costumam dizer, o modelo de Rutherford-Bohr. Calma, meu amigo, porque o modelo atômico atual será abordado em detalhes no vídeo da próxima semana, que por sinal é o último vídeo dessa série. Mas antes de encerrar, eu gostaria de te convidar a refletir no feito de Bohr. Lembre-se que antes dele aparecer no cenário científico mundial, havia uma pergunta que ninguém conseguia responder. Como o elétron conseguia orbitar em torno do núcleo sem ganhar ou perder energia? Lembre-se também que para a ciência da época, esse era um fenômeno impossível de acontecer, embora os experimentos o comprovassem. É bom não esquecer também que os maiores nomes da ciência que eram contemporâneos a Bohr também não conseguiam explicar esse fenômeno. Apenas Bohr conseguiu essa façanha. E como ele conseguiu? Estudo, senhores. É por essas e outras histórias que eu ainda acredito na educação. Pois, assim como a dedicação aos estudos de Thomson, Rutherford, Planck, dentre outros, mudaram a história do jovem Niels Bohr,
eles também podem fazer muito e mudar a sua história. Eu vou ficando por aqui, olho na tela e até o próximo vídeo.